Bom, pessoal, continuando, né, a aula que a gente começou atrás, parte 2. No projeto que vocês vão submeter ao Comitê de Ética, é preciso então que vocês elaborem um termo de consentimento livre e esclarecido. E existem alguns itens que são muito importantes para esse termo. A gente considera que o termo é o ponto crucial para a análise do Comitê de Ética. Se o termo não estiver adequado, o projeto não passa. Então, o olhar do comitê vai estar voltado para o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, é preciso que a gente fique atento a todos os itens que esse termo deve conter, certo? Então, primeiro, justificativa, objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento do método a ser utilizado, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental quando é aplicável. Nesse caso, naqueles estudos duplo cego, ensaios clínicos randomizados, que não vai ser o caso, eu acho, de vocês, não sei. Segundo, explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação da pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e a apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do participante da pesquisa. Então, mesmo que você não enxergue um risco na sua pesquisa, você vai ter que mostrar que existe, algum risco existe, certo? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui num termo de consentimento que nós fizemos para uma pesquisa de uma aluna de farmácia, tá? Que foi fazer só entrevista em campo, tá bom? Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento ou interrupção da pesquisa. Isso quando há, por exemplo, algum tipo de intervenção. Existem pesquisas que fazem um diagnóstico da população que tem diabetes. E aí ela tem por obrigação encaminhar essa população para o serviço de saúde para fazer esse tratamento. Não vai poder deixar perdido na rede, né? Então, tem determinadas pesquisas que têm esse delineamento e que precisam dar esse tratamento a esses participantes. Outra questão é garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Então, o participante tem que se sentir livre, e no termo tem que estar bem claro isso. Em qualquer momento da pesquisa, ele pode desistir de participar e retirar seu nome dela, certo? Aí vem o princípio da autonomia, né? Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante as fases da mesma. Isso é muito importante, como eu já tinha falado para vocês, o anonimato tem que ser preservado, inclusive para preservar principalmente indivíduos ou participantes que estejam em situações estigmatizantes, como doenças que são estigmatizadas, situações que são, por exemplo, consumo de drogas, consumo de álcool, certo? Garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do termo. Esse termo a gente sempre faz em duas vias. As duas vias vão assinadas pelo pesquisador e o participante assina uma via que vai ficar com você e a outra via fica com ele. Então, ele tem que ter uma via do seu termo. Explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelo participante da pesquisa e dela decorrentes. Na verdade, se a sua pesquisa não vai causar nenhum tipo de despesa para o paciente, desculpa, mania de falar paciente, para o participante da pesquisa, você tem que detalhar isso, que não vai ter nenhum custo para ele no termo. E se tiver custo, que você vai ressarcir. Por exemplo, ele vai ter que ir até um centro de saúde para ser entrevistado, e ele não tem dinheiro para o transporte, aí você vai ter que dar. Então, algumas coisas a gente tem que pensar. Mas se você vai aonde ele está, ele não vai ter esse dispêndio, né? Explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. A gente fala que isso é uma armadilha para o pesquisador, mas é um ponto que é chave no termo. Então, se ocorrer algum dano com ele, você tem que deixar claro que ele vai ser ressarcido, né? Então, isso é complicado para a gente, mas é preciso. E é claro que a maioria das pesquisas, não, claro não, né? Algumas pesquisas qualitativas que vão a campo para fazer entrevistas, a gente não pensa em danos, mas muitas coisas podem acontecer e isso tem que estar previsto no termo, tá? Toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variadas, né? Então, quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo
sistema CONEP, CEP, a esses participantes. Então, o risco deve se justificar pelo benefício. Se o risco é maior que o benefício, claro que isso não vai passar pelo comitê de ética, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, aqui eu tenho um termo de consentimento que foi feito por uma aluna de farmácia, no qual esse termo foi aprovado pelo CEP, tá? E aí eu destaquei umas coresinhas para vocês entenderem o que está sendo dito aqui naqueles itens, né? O que está em azul é o objetivo do trabalho, o que ele vai fazer? Ó? Essa pesquisa vai analisar o processo de gestão da assistência farmacêutica na atenção básica no município de Feira de Santana, identificando os problemas encontrados pela gestão da assistência farmacêutica, principalmente relacionados com a distribuição de medicamentos essenciais na estratégia de saúde da família. Aí eu tenho que botar um benefício. O que essa pesquisa vai fazer? Ela vai contribuir para a identificação das dificuldades enfrentadas pelos gestores da assistência farmacêutica e apontar possibilidades para a resolvibilidade desses problemas, né? Aí eu tenho que dizer como é que eu vou fazer a pesquisa. Aí eu digo aqui, ó, a entrevista vai ser feita por uma entrevista. A entrevista, uma conversa a dois, será gravada, se assim você permitir, sendo que esta gravação poderá ser ouvida e você terá plena liberdade, se achar necessário, para retirar parte da conversa ou solicitar para sair da pesquisa. A conversa será em lugar reservado, livre de escuta e observação de demais pessoas. Então, isso é como vai ser feito o processo de coleta de dados. Ele tem que estar ciente de como isso vai acontecer, tá? E aí eu chamei atenção para o risco. Ó. Você poderá correr o risco de se sentir desconfortável, inseguro e ou amedrontado por falar de um serviço de saúde em que está inserido. Então, esse foi o risco que ela identificou na pesquisa dela, ou seja, o trabalhador vai se sentir acuado porque vai falar mal da gestão e ele não quer falar. O gestor também vai se sentir desconfortável. Foi o risco que ela identificou nessa pesquisa, certo? Cada pesquisa, como nós mencionamos anteriormente, tem um risco maior ou menor. E isso tem que estar bem estabelecido no termo de consentimento, tá certo? Vocês vão fazer uma atividade que vocês vão avaliar dois termos, tá? Um termo que está perfeito e outro termo que vão ter problemas. E aí vocês vão ter que identificar o que é que está faltando aí, tá certo? Bom, e aí, feito o termo, pronto o projeto, nós temos que submeter esse projeto ao CEP, né, ao Comitê de Ética em Pesquisa, no caso da UFES, que é onde está ligada a residência multiprofissional de vocês. Eu tenho que ir lá na UFES fazer isso? Não. Já há alguns anos, todos os CEPs do Brasil estão conectados a uma plataforma chamada Plataforma Brasil, e ela gerencia todos os trabalhos e estudos em seres humanos no Brasil. Então, aqui está o endereço na tela da Plataforma Brasil. Vocês vão acessar a plataforma. Aqueles que nunca fizeram pesquisa e nunca submeteram um projeto de pesquisa ao CEP não terão cadastro. Então, terão que, primeiramente, fazer o cadastro de pesquisador, certo? Então, aqui nessa tela, vocês estão vendo ó, que nós temos cadastre-se. Então, vocês vão entrar aqui no cadastre-se, certo? E, claro, como eu tinha falado, a Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo governo federal, tá? Para sistematizar todas essas pesquisas. E Feira, a Universidade de Feira, está ligada à Plataforma Brasil, ou seja, você não precisa fazer mais nada escrito e trazer a UFS, tudo é online. É a única via de você entrar com protocolo de projeto de pesquisa pela Plataforma Brasil, tá? E aí você entra nesse endereço que eu coloquei aqui, que eu já mostrei na tela anterior, tá bom? Bom, eles devem estar, para você submeter a plataforma, é muito importante ler a resolução 466, porque ela diz detalhadamente como deve, as questões éticas que devem ser observadas no projeto, para poder propor, né? Quando você vai fazer a sua proposição lá na plataforma, são várias etapas bem elucidativas, então não é muito complexo de fazer. No final, ele vai gerar um formulário chamado folha de rosto. Essa folha de rosto, ela vai estar com todos os dados do seu projeto que você já cadastrou e ela vai ter que ser impressa para levar para um responsável da universidade assinar, né? No caso da nossa universidade, quem responde ou é o reitor ou é a diretora do departamento de saúde. Então, após submeter, a parte final é a impressão da folha de rosto, o que se imprime, manda para a diretora ou para o reitor assinar, eles devolvem essa folha de rosto assinada, a gente escaneia, coloca na plataforma e conclui o processo, certo?
É importante vocês olharem direitinho todas as etapas e o sítio da Plataforma Brasil ele é atualizado constantemente e existem alguns tutoriais na própria página deles para poder explicar para vocês. Mas vamos lá, então vocês vão entrar aqui nessa página Cadastre-se e a partir daí vai ter toda uma orientação do que como é que você vai fazer o seu cadastro. E cada etapazinha dessa você vai preenchendo e vai avançando. Ao final, você vai ter o seu cadastro na Plataforma Brasil como pesquisador. Então, essa é a tarefinha do dia de vocês. Quem não tem o cadastro vai entrar na Plataforma Brasil e fazer o cadastro como pesquisador da Plataforma Brasil, certo? Só o cadastro. A inserção do projeto é mais adiante. Lá eles vão pedir a instituição que você está ligado e você vai procurar lá Universidade Estadual de Feira de Santana, certo? Pronto, pessoal. A nossa aula do dia era essa, né, sobre bioética. Eu espero que tenha elucidado um pouquinho para vocês como se dá esse processo. E mais adiante, quando vocês já estiverem com o tema de vocês e tudo, e que precisarem fazer essa submissão, nós estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Então, a tarefa do dia de hoje é vocês vão analisar, fazer o cadastro na plataforma, vão analisar os termos e vão analisar também o artigo sobre as questões éticas dentro desse artigo. O que o artigo está falando sobre questões éticas, correto? Boa noite e bom estudo para vocês.